Boa noite a todos. Vocês podem se assentar. Obrigado pela calorosa recepção do irmão e de todos aqui quando eu cheguei. A minha família chegou também. Eu só vou apresentar então a minha esposa, a Renata. Minha esposa Renata, a minha sogra Dora. Mas é uma alegria estar com vocês. Eu conheço o pastor Edivaldo, a Rosângela, a Aline, a Amanda há muitos anos, né? Então, em uma época em que eu era adolescente, né? E o pastor Edivaldo era líder de uma associação que tinha lá na Zona Leste, que tem, aliás, na Zona Leste. Eu fazia parte da liderança. Então, ele era o líder e aí a gente fez muito contato, né? Naquela época. Eu lembro que quando eu conheci o pastor, eu lembro de um episódio que nós saímos de carro. A Aline devia ter, eu acho que não tinha 2 anos. Aí a Aline, ela ia em pé atrás. Na época não tinha essa questão da cadeirinha, né? De cinto. Ela ia solta lá atrás. E eu falava, pastor, ela vai cair, não vai não? Ele falou, não, fica tranquilo que ela sabe se virar, né? E sabia mesmo. Então, assim, é uma alegria e eu me sinto como se estivesse na minha própria igreja, aqui com vocês, né? E o objetivo aqui é falar um pouco, né, sobre esse tema que é um tema antigo, mas ele sempre precisa ser revisitado por conta dos ataques, né, que a família sofre na sociedade e, em especial, a figura do homem, né? E, para começar, já tem ali um texto. Esse texto ele foi escrito, né? É parte de uma crônica, né? Uma crítica de um colunista do UOL, que eu acabei olhando e me interessando por conta até do momento que eu estava aqui refletindo sobre o que a gente ia falar hoje. E aí li esse texto, que o título falava a respeito de uma crítica sobre o homem. Ele diz o seguinte: esse sujeito que um dia se quis o representante maior de todos os demais, esse sujeito tão equivocado que acreditava viver os dramas universais, que pensava ser o expoente dos ímpetos e das quimeras de toda a humanidade, esse sujeito agora se vê relegado à sua ignorância e seu patetismo. A ideia de um mundo em que o homem não exista e que assim não perpetue suas tantas opressões e violências. A ideia de um homem em que o homem não exista, aliás, a ideia de um mundo em que o homem não exista, em que um homem qualquer se veja, enfim, livre para ser mais que um homem. Então, veja, irmãos e irmãs, o Google, né, ele fez uma pesquisa alguns anos atrás a respeito da figura do homem, mais no ambiente de marketing, tá? Eles chegaram à seguinte conclusão: é importante perceber que repensar a masculinidade como conhecemos hoje é uma transformação necessária e sem volta, que vai beneficiar essa geração e as futuras gerações de homens. E aí depois ele faz um comentário a respeito de como as marcas devem se portar. A questão é que nós, homens, estamos vivendo num momento da sociedade em que, de início, nós já somos desacreditados. A gente parte do princípio de que ser homem é ruim. Então, a prova não é eu não tenho que, as pessoas não têm que provar que eu sou ruim. Eu tenho que provar que sou bom como homem. A sociedade hoje enxerga, né, a figura do homem como um mal. Uma figura que tem que ser desconstruída e reconstruída segundo
os novos ideais, né, que a sociedade prega. E eu tenho certeza que vocês já ouviram várias vezes essa frase, né? Esqueça tudo que você já ouviu falar sobre tal coisa e agora ouça isso, né? Eu pergunto para vocês, esqueça tudo que você já ouviu falar sobre homem e ouça quem? Quem vai ouvir? Nós vamos ouvir a psicologia, a filosofia, a sociologia, talvez alguns teólogos que estão repensando a família, inclusive, né? E aí vamos também avaliar a figura do homem. Quem a gente vai ouvir? Então, a minha proposta aqui, né, que eu tenho certeza que tem sido a proposta do pastor Edivaldo e de todos aqueles líderes sérios, né, que querem ver a igreja como realmente uma noiva santa perante Cristo, é que nós vejamos a figura do homem a partir da Bíblia. Somente na Bíblia, sem filtros, sem novas versões, sem reavaliações. A Bíblia como ela nos foi entregue. E a minha proposta, então, aqui com vocês essa noite, é ver como a Bíblia enxerga a figura, então, do homem como discípulo, como marido e como pai. Em Mateus 18, aliás, Mateus 28, é um texto muito conhecido, né? É o texto da Grande Comissão. Mateus 28, 18 a 20. Então ele fala o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Eu queria fazer um rápido resumo aqui, tá? Para a gente partir, então, da ideia de discípulo. Aqui o texto, a ordem, na verdade, é fazer discípulos. Tá? O ide, o batizar, o ensinar a guardar, é como a gente vai fazer, como nós, então, buscamos criar esse discípulo. Mas tem algo dentro da realidade cristã, que talvez possa ser um pouco diferente em outras realidades, que não é possível para nós, cristãos, fazer discípulo sem ser um discípulo. Isso é fundamental. Então, antes de ir, nós precisamos receber. Antes de batizar, nós precisamos, então, nos batizar. E antes de ensinar a guardar, aprender a guardar. Né? E aqui é importante a gente entender esse como aqui de fazer discípulos, porque quando ele fala indo, realmente aqui a ideia, ele tá falando naquela época para atingir locais fora de Jerusalém, na verdade, todo mundo conhecido, né? Ele está falando de lugares, mas o objetivo não são lugares, são as pessoas desses lugares. E nós, como discípulos, né, então, a nossa preocupação são atingir as pessoas em todos os lugares onde nós podemos estar, inclusive na nossa família. Esse batizar, né, tem o ritual do batismo, né, alguns por imersão, outros por aspersão, mas a simbologia é dizer que eu sou um discípulo, eu professo publicamente que eu sou um discípulo. Esse é o intuito do batismo. E aprender a guardar. Eu só posso ensinar, dar aquilo que eu já tenho. Então, eu aprendo, pratico, ensino. Aprendo, pratico, ensino. Essa é a lógica. Então, irmãos, o primeiro passo para a gente ter uma conduta como marido e como pai é ser discípulo. Discípulo de quem? De Jesus Cristo.
Então, eu não vou fazer discípulos meus, ou discípulos de outras pessoas líderes que eu admiro. Não, é de Jesus Cristo. Então, o primeiro passo é esse. Eu queria abrir uma outra passagem com vocês. Em Lucas 14, 24 a 35. Porque na época, muitos queriam ser discípulos de Jesus Cristo, muitos. E aí Jesus, então, ele traz essa passagem aqui. Assim, para provar que eu não sou tão jovem, pastor, eu vou precisar usar óculos agora, tá? Então, Lucas 14, de 24 a 35. Então, vamos lá. Não, é 25, então não é 24, não. De 25 a 35. Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois, qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os a que virem zombe dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou, qual é o rei que, indo combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui, então, nós temos algumas condições. Essa expressão, não pode ser meu discípulo, é fundamental no texto. Porque Jesus, ele faz a grande comissão, né? Ele chama aqueles que querem ser, então, os seus discípulos, mas esse texto aqui é um texto que, conforme até um aluno da minha sala de adolescentes, lá da minha igreja, falou, ele exclui. Porque quem não quer ser desse jeito, não pode ser discípulo. Agora, a gente precisa entender muito bem, né? Quando, então, Jesus fala que não pode ser o seu discípulo, que não aborrece, né? A pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, etc., ele não está falando que nós devemos desprezar essas pessoas. Ele está colocando aqui que nós devemos entender qual o lugar de Cristo em nossas vidas. O lugar de Cristo em nossas vidas é acima de qualquer pessoa, inclusive dos nossos maridos, esposas e filhos. Quando ele fala sobre carregar a cruz, e essa questão da cruz tem algumas outras implicações, mas eu queria aqui focar na questão do sofrimento, né? O discípulo, ele está disposto, o discípulo de Cristo, a suportar todo o sofrimento por Cristo. Quando ele fala, e aí aqui está muito claro, né, que não pode ser seu discípulo quem não renuncia a tudo. Então, a questão aqui é, quem não renuncia à sua própria vontade,
e a sua vontade, eu digo, tudo aquilo que você considera que é importante na sua vida, quem não renuncia a isso em favor de Cristo, não pode ser o seu discípulo. E veja, quando ele faz, então, ele traz essas duas parábolas, tanto do construtor, quanto do rei que está avaliando lá a questão da guerra, se vai pedir paz ou não. O intuito aqui é que é uma decisão pensada, calculada. Não é uma coisa de emoção. Ser discípulo não é um ato de emoção que eu levanto minha mão e dali eu saio como discípulo. Não, é algo calculado, pensado. Ele pesa os prós e contras. Após pesar tudo isso, então ele fala, eu quero ser discípulo de Cristo. Eu estou disposto a fazer essas renúncias em favor de Cristo. E por último, quando então ele atinge, ele cumpre esses requisitos, ele é útil para o reino de Deus, ele agrega no reino de Deus. A questão do sal, ele tem muitas utilidades. Dentre eles, o sabor, para dar tempero na comida. Mas naquela época ele era muito utilizado como conservante, por exemplo. Agora, um sal que perde a sua propriedade, ele é volume. Ele só faz volume, ele atrapalha. Em vez de agregar, ele atrapalha. Então, o discípulo que diz que é discípulo, mas não faz isso, não cumpre, não coloca Cristo acima de todas as pessoas da sua vida, não suporta o sofrimento, não renuncia à sua própria vontade, ele é alguém que só está fazendo volume ou na sua igreja, ou na sua casa, enfim, onde quer que ele se encontre. A partir, então, dessa ideia de discípulo, veja, discípulo, marido e pai. Esse é o ideal de Deus. O ideal de Deus é esse. Que o homem seja discípulo primeiro, que seja marido e que seja pai. Pode haver situações... pode haver situações que o pai, ele é um pai e não é marido, por exemplo, uma viuvez, alguma outra situação, e Deus vai ali, então, intervir, vai confortar, vai capacitar. Pode ter situações em que Deus entende que para um casal, aquele casal não vai ter filhos. Isso pode acontecer. Tá? Mas uma família onde Deus quer que haja a procriação, que haja filhos, esse é o ideal de Deus. O homem como discípulo, marido e pai. Não tem como ser pai sem ser discípulo. Não tem como ser marido sem ser discípulo. O que isso implica? E aí, não sei qual a realidade aqui das pessoas que estão aqui, mas se você tem um marido que não é cristão, infelizmente, isso não é possível para ele. Ele precisa ser discípulo para atingir o padrão que Deus espera do homem como marido e como pai. Você, moça, que está em busca de um marido, ou esteja namorando, ou não, mas está orando por um marido, é hora de avaliar. Porque se você desejar casar com um homem que não esteja disposto a ser discípulo, como Jesus assim colocou, você vai ter problemas. Aí eu lamento te dizer que se você está aqui hoje, não foi falta de aviso. Mas, eu queria então com vocês aqui replicar essa questão, esse modelo do discípulo, agora para o marido e para o pai. Nós vamos ler um texto de Efésios, que é muito conhecido, tá? Que fala sobre os papéis do marido, da esposa, dos filhos,
dos servos, dos senhores, em Efésios 5 e Efésios 6 também. Não vamos ler tudo, tá? Só alguns versículos, mas o que eu queria colocar para vocês, quando a gente tem, então, essa concepção que tudo parte de Cristo, Cristo é meu mestre, eu sou o discípulo. Então, Efésios 5:1 diz o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Eu queria chamar a atenção aqui, essa da imitação. Eu tenho que imitar como Cristo, ele amou e se entregou pela igreja. Então, homem, você vai precisar amar e se entregar pela sua esposa e também amar e se entregar pelos seus filhos. Da mesma forma como Cristo assim fez pela sua igreja. E veja que esse texto, tá? E se vocês pegarem os textos anteriores, Efésios está falando a respeito de santidade, ele vai falar depois sobre enchei-vos do Espírito. Então, quando chega nesse texto de Efésios 5, 25, tá? Efésios 5, 25, mas antes de chegar aqui em Efésios 5, 25, tem todo um contexto. Então, a gente tem que ter em mente isso, que em todas as relações entre as pessoas deve existir amor e entrega. Amor e entrega em todas, só que de forma diferente. O amor e a entrega do marido em relação à sua esposa é diferente do seu amor e entrega em relação aos seus filhos. Então, vamos ler lá, Efésios 5, 25. Então, aqui, né? Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Depois vocês leem, tá, todo o restante do texto, que aí ele vai explicar como que Cristo se entregou, né? Como ele entrega a igreja, né, santa, imaculada, e assim também deve ser o papel do marido em relação à sua esposa. Mas, uma vez mais aqui, eu queria destacar a questão do amor e da entrega. E aí, então, quais seriam os requisitos do discípulo marido? Vamos, então, pegar o modelo do discípulo e replicar para cá. Ele fala o seguinte, para Cristo, ninguém pode estar acima de Cristo. Pessoa alguma. Nós sabemos o lugar de Cristo em nossas vidas. Aqui o marido sabe qual o lugar da esposa na sua vida. E qual é o lugar da esposa na sua vida? Lendo depois todo o texto lá de Efésios. Uma só carne. Eles são um. Não existe divisão. A esposa é a pessoa mais importante da vida do marido. Não existe ninguém mais importante. Aqui nesse mundo, é a esposa a pessoa mais importante. Interessante, porque em relação a Deus, o nosso vínculo é eterno. Eterno. Esse mundo vai acabar, nós vamos morrer, ressuscitar, estaremos com Deus, com Cristo. Aqui, a nossa relação com as nossas esposas é vitalícia. É até a morte. Ou do marido ou da esposa. Essa concepção é muito importante, gente, maridos. A questão do divórcio, né, também não vou entrar nos detalhes aqui, a gente poderia olhar para as Escrituras e ver talvez 1 ou 2 motivos para autorizar o divórcio, mas independente disso, Jesus é muito claro quando ele fala que
O que Deus uniu, não separe o homem. A vontade de Deus é que marido e mulher estejam juntos até a morte. Então, marido, você precisa saber qual o lugar da sua esposa na sua vida. Não pode ter gente mais importante na sua vida do que a sua esposa. Quando a gente fala, então, em amar e se entregar, marido, você precisa suportar sofrimento pela esposa. Estar disposto a sofrer. Estar disposto a renunciar à própria vontade pela esposa. E veja, isso não é uma decisão de emoção, que talvez, quando você a pediu em namoro, você a pediu em casamento, lá na cerimônia você prometeu, fez juras de compromisso, de amor eterno até, né? Mas muito, às vezes, baseado na emoção, no calor ali da cerimônia. Não, isso aqui é uma decisão racional. Você calculou. Você falou, vale a pena estar com essa mulher. E se eu não fiz isso? E se quando eu casei, eu não... Puxa vida, eu não fiz, eu não tomei essa decisão racional. Então, você conte, tá, com a sabedoria, a misericórdia de Deus para te dar, então, entendimento e cumprir o compromisso que você fez. E que não passe pela sua cabeça jamais o divórcio na sua casa. E agindo assim, então, esse marido, ele vai ser um agente do reino de Deus no seu lar, em especial em relação à sua esposa. Agora nós vamos para os filhos. Então vamos agora ver a questão dos filhos. Então vamos para Efésios 6:4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E quando eu grifei esses dois, é que eu vejo, tá, na questão... E aí a paternidade, eu estou falando de homem e mulher, tá? Mas também, depois eu vou dar uns exemplos aqui em relação aos homens, mas mais diretos, né, relacionados a eles. Mas eu vejo aqui duas grandes dificuldades para pais, né? Criai-os. O nosso principal papel em relação aos filhos é criá-los. Criá-los. Então, e quando você vê o termo grego, né, utilizado para referente a essa palavra aqui, ele faz uma referência a um ensino até atingir a maturidade. Ou seja, criação não é até que a morte os separe. Criação tem tempo. Eu não vou criar meu filho e minha filha até eles morrerem. Eu não vou criar o meu filho e minha filha já casados. Então, criação, ele tem um tempo. E qual seria esse tempo, né? Aí sim, eu penso que essa questão de tempo ela tem a ver com a sociedade. Tá? Ela tem a ver quanto que a sociedade encara que aquela jovem, aquele jovem é adulto. Naquela época, por exemplo, aos 12, 13 anos, ele já tinha responsabilidades, o garoto, né, o homem. Hoje, aqui no Brasil, aos 18 anos, então, qualquer pessoa é maior e capaz e responde pelos seus atos.
Então, eu diria para os irmãos, hoje, né, e aí nós ouvimos muitos estudos dizendo que a adolescência chega... Tem gente dizendo que a adolescência chega até os 35 anos. Né? Eu não duvido, tá, em alguns casos. Tá? Eu conheço uma pessoa, né, um homem casado, que quando ele teve filhos, né, ele chegou para a mãe e falou assim: mãe, eu quero te agradecer por tudo que você fez por nós até agora, por mim, pela minha esposa. Né? Você tem nos ajudado muito. Eu reconheço e agradeço muito. A mãe olhou, orgulhosa, né? Aí ele falou: bom, mas agora que eu vou ter filho, eu preciso de mais ajuda. Então, nós pais, nós precisamos entender o momento em que termina a criação. E aí, durante, então, a criação, tem a questão da disciplina. Essa palavra disciplina e na admoestação está dizendo, então, no ensino. Você está ensinando. Então, você está ensinando o filho, né, criança, adolescente, está aprendendo, está errando, você corrige, e você está ensinando de novo, erra de novo, às vezes erra porque não sabe, às vezes erra porque é desobediente. Então, você tem um caminho você está num caminho de criação. Então, a ideia, gente, aqui, e a gente vê aqui no começo, não provoqueis a ira os vossos filhos. O que mais provoca a ira aos seus filhos é você deixar de criá-lo. Quando você se omite na criação. Quando você disciplina e admoesta fora do Senhor. Isso é o que mais irrita. Eu acrescentaria também um aqui, que tem a ver com o que a gente está falando. O que mais irrita, e aí, gente, eu acabei não falando também um pouco de mim, né? Mas na igreja, eu sou professor de EBD há muitos anos, tá? E durante algum tempo, na nossa igreja, nós fizemos um curso nós ministramos, eu e a Renata, um curso para pais. Né? Não sei se vocês já ouviram falar, Pais para toda a Vida. Já ouviram falar? Alguém? Já ouviram falar do Casados para Sempre? Já fizeram? Alguns aqui fizeram? Sim, né? Então, é a Universidade da Família, né? Quem criou esse curso, Casados para Sempre, criou o Pais para toda a Vida. Então, ali como então, líder e professor, a gente ouvindo, os filhos, eles se irritam, eles se desanimam quando sabem que seus filhos estão pensando em divórcio. Desculpa. Os seus pais estão pensando em divórcio. Quando eles veem que existe essa possibilidade, isso desanima os filhos. Então, a gente precisa tomar cuidado. Né? Às vezes, a gente acha que outras coisas irritam, irritam mesmo, mas esse é o principal. Né? E aqui, gente, então, eu queria trazer para vocês algumas questões mais práticas. E aí eu vou mostrar na prática um pouco dessa questão aqui até da criação e da disciplina. O exemplo de Abraão. Gênesis 21, de 8 a 13. Já estamos na etapa final aqui dessa minha mensagem, tá? Então, agora que o objetivo é mostrar algumas situações práticas e vamos utilizar esse exemplo de Abraão. Eu vou trazer alguns exemplos também que eu tenho aí na minha vida e de pessoas que passaram e passam por mim também, para ilustrar. Mas esse exemplo de Abraão aqui, eu acho ele muito... Eu tenho que confessar, pastor Edivaldo, difícil às vezes de compreender, tá? Né? Mas Deus é perfeito e quem conhece a história aqui sabe que
dessa tragédia aconteceu algo grandioso. Então, fala o seguinte, né? 21, de 8 a 13. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ele ser teu descendente. Aqui, rapidamente, né, lembram-se que foi feita a promessa a Abraão. Sara quis dar um jeito, porque ela era estéril, ofereceu Agar para que tivesse um filho com Abraão. Quando ela engravidou, ela desprezou Sara. Aí Sara ficou muito indignada, né? E foi falar com Abraão, falou: olha, eu não quero essa mulher aqui. Abraão falou: olha, faz como te parecer melhor. Sara expulsou Agar naquela ocasião. Depois, Agar, aconteceu um fato com ela e ela voltou, pediu perdão, se reconciliou com Sara e ela continuou ali, então, na família de Abraão. Veja que, então, já tinha uma rusga, já tinha um problema ali entre elas. Só que agora, quando mexeu com o filho, aí não deu. Né? Agora, veja a situação de Abraão, né? Que agora não era só aquela serva, escrava, que estava indo embora, era seu filho. Ele estava, então, numa situação, ele tinha que abrir mão do filho. E quando a gente vê aqui, gente, né, o motivo que Sara utilizou para pedir para que o filho fosse embora, porque o menino estava caçoando do filho dela, briga de criança que a mãe foi lá se intrometer, não era algo razoável. Talvez se fosse hoje, aliás, hoje nós nem poderíamos fazer isso. Hoje seria um crime abandonar uma criança. Naquela época não era. Mas Deus falou assim: Abraão, faz o que a tua mulher está dizendo e não te preocupes com o menino. Agora, gente, por que Abraão fez isso? Abraão era um dos homens mais poderosos da época. E se a gente for ver pelo lado até humano, talvez ele poderia falar: eu não preciso mais de Sara, porque eu já tenho agora um filho para a minha descendência. Mas por que ele fez isso? Porque ele era discípulo de Deus. Ele sabia que Deus estava acima de qualquer coisa na vida dele. Ele provou isso em outros momentos, inclusive com o filho dele, Isaque. E ele sabia que Sara era a principal pessoa da vida dele. Era a pessoa mais importante da vida dele. Então, ele ali renunciou a algo que era muito importante para ele, tomou essa decisão e acreditou na misericórdia de Deus. Eu conheço um homem muito sério. Sério não de ranzinza, né? Mas sério, homem de Deus. E uma vez ele se colocou numa situação muito difícil. Quando o pai dele faleceu, a mãe, a pedido do pai, aliás, antes do pai falecer, o pai ele fez uma doação dos imóveis que ele tinha para os filhos. Né? Ele tem outros irmãos. E a mãe também, né? A mãe concordou com isso e fez a doação. Ok, ele faleceu, esse pai faleceu, né? O pai desse homem, né?
Passado muitos anos, talvez 20 anos, a mãe dele pediu para que um dos imóveis voltasse para ela. E aí, então, ele conversando em casa, a esposa não concordou que esse imóvel voltasse para a sogra, né, para a mãe dele. Eu conheço as razões, tanto da sogra quanto da esposa. Eu sei das razões. E quem ouvir as razões da sogra e da esposa vai falar, as duas têm os seus motivos, não são, diferente de Sara aqui, não é algo fora do razoável. Mas ele chegou numa situação que ele ia ficar mal ou com a esposa ou com a mãe. E ele escolheu, então, ficar mal com a mãe. Ele optou pela esposa. E realmente foi um problema muito sério ali na família. Tá? Eu conheço um outro homem, também homem de Deus, que quando ele era noivo, ele foi rejeitado pela sogra. A sogra não queria que a filha casasse com ele. Foi rejeitado. E assim, aí eu posso falar que por um motivo banal, porque a mãe, né, tinha idealizado um homem de uma forma, e aquele rapaz não atendia os critérios que a mãe tinha idealizado, e não a filha. A filha amava aquele homem. E era o que ela pediu a Deus. Mas não era o que a mãe pensava. E essa mãe não foi no casamento da filha. Até, acho que por uma questão de remorso, ela acabou indo até na festa ali para falar alguma coisa, mas ela não foi. Esse homem, por amor à esposa, e também tenho certeza que por amor a Deus e sentimentalmente a Deus, perdoou a sogra. Cuidou dessa sogra até em momentos em que ela ficou doente e faleceu. Agora, o que faz um homem, então, que foi rejeitado por alguém, aceitar conviver com essa pessoa, se não ser realmente discípulo de Cristo, sabendo que ele tem que sofrer por Cristo, e aí, como marido, sofrer pela esposa. Ele está renunciando, talvez, à honra dele, renunciando, enfim, outras coisas, por amor à esposa. Então, o que eu queria colocar aqui para os homens, talvez o que você tenha que renunciar, talvez tenha algo que você precisa renunciar na sua vida, para ter paz, uma paz maior com a tua esposa. Talvez não seja tão drástico quanto esses exemplos que eu dei aqui. Talvez sejam até coisas menores. Mas talvez você vai ter que abrir mão de alguma pessoa, de algum relacionamento. Ou você vai ter que ter algum tipo de relacionamento, porque isso é importante para a tua esposa. Talvez você vai ter que abrir mão de questões materiais. Mas, homens, discípulo de Cristo abre mão, renuncia, sofre, ama. Então, que Deus dê coragem a vocês e dê entendimento para isso. Com relação aos filhos, veja, a questão da educação, né? Isso aqui vai ter mais a ver, tá, para quem tem filhos até adolescência, né? Não queira fazer isso com o filho adulto, tá? Por favor. Com filho adulto é diferente, é conselho, é mentorear, tá? Isso aqui é para criança até adolescente. Tá? O que irrita um filho é não saber quando a ordem, aliás, o que ele precisa fazer. Então vamos imaginar o seguinte, né? O filho faz uma bagunça e você fala assim, filho, arruma esse negócio aí, e sai. Na cabeça dele, peraí, o que é arrumar?
Né? Arrumar? Bom, arrumar deve ser colocar aqui no canto. Aí colocou no canto. Aí o pai volta. Eu não te falei para arrumar? Olha que chiqueiro esse negócio aqui. Arruma esses brinquedos. Aí volta. Aí o filho está pensando, mas o que será que é arrumar? Porque, para mim, isso aqui é arrumar. Eu arrumei. O que será que ele quer? Depois o pai volta, viu que ele não arrumou, vai lá, disciplina o filho. E aí o filho leva uma bronca, leva uma disciplina, sem saber por que ele está sendo disciplinado. Então, veja, aqui tem alguns passos do estágio aqui desse ensino, né? Não sabe, quando o filho não sabe o que fazer, você precisa comunicar. Você precisa falar, filho, é o seguinte, ó, o que eu estou falando é você pega esses brinquedos, coloca naquela caixa, ou coloca naquele guarda-roupa ali. Você fala o que tem que ser feito. Não tem maturidade para fazer. Você vai ter que fazer por ele. Você fala, ó, guardar é no armário de cima. O moleque é tiquinho assim. Não tem como guardar lá, então você vai guardar por ele. Ele sabe o que fazer, mas não como fazer. Você vai ensinar, vai treinar. Mais uma vez, você fala, filho, ó, pega aqui, você vai colocar na caixa cada brinquedo, você vai colocar aqui, organizar assim, ó, um em cima do outro, e desse jeito. Tudo bem? Ok. Agora, ele sabe o que e como fazer. Filho, parabéns, é isso aí, muito bom. Vai reconhecendo, vai motivando. Só que o filho agora, ele sabe o que fazer, sabe como fazer, mas não quer fazer. Agora sim, disciplina. Ele já sabe tudo, então agora sim é disciplina. Disciplina, tá? Disciplina é o seguinte, é correção, tá? Um dos objetivos é correção. Imagina que você está num caminho, desvia, você faz ele voltar para o caminho. Isso é disciplina. Tá? Então, desviou, voltou, ok. Gente, eu apanhei muito. Né, eu tenho 2 filhos, eu tenho um de 21, inclusive vai casar no final desse ano. Né, não mora mais conosco, inclusive, né, mora no interior. Tem um de 17 que não pôde estar aqui porque ele está fazendo uma prova de vestibular. Mas eu tenho que reconhecer que eu apanhei muito nessa questão de disciplina. Né? Eu lembro uma vez que assim, a pior besteira para um pai, para uma mãe, é disciplinar na ira. Né? Eu lembro uma vez que eu confisquei todos os brinquedos do meu filho. Falei, você vai ficar sem brinquedo nenhum. Só que meu filho tinha muito brinquedo. Era muito brinquedo. E eu tive que guardar esses brinquedos. E eu tinha que guardar no lugar que ele não visse, porque ele era pequeno, para não tentar um menino também. Então, o trabalho que deu para mim essa disciplina, o castigo foi para mim, não para ele. Porque aí você tem que ensinar. Até devolver tudo foi algo tortuoso. Né? Então, a disciplina ela tem que ser feita para atingir o objetivo, para fazer voltar para o caminho. Né? Agora, imagina o seguinte, uma seguinte situação. Um filho, ele erra, reconhece e volta para o caminho. Você vai disciplinar? Se o filho, por conta própria, fez isso, nós tivemos uma situação recente em casa, em que aconteceu lá uma situação com meu filho, na escola, e quando eu fiquei sabendo, aquilo me chateou muito. Tá? E a vontade era assim, começou a passar coisa na minha cabeça. Eu falei, nossa, o bicho vai pegar para ele agora. Ok, mas esperei para conversar com ele. Uma das disciplinas que eu ia dar para ele é que ele não poderia mais andar com algumas pessoas. Essa seria uma das disciplinas. Quando eu conversei com ele, ele falou, pai, então, eu avaliei isso, então, essas pessoas aqui, eu já estou pensando em não andar mais, por conta disso. Ele, por conta própria, ele avaliou e falou que não faria mais.
Eu ia falar para ele, não, filho, é isso aí, isso está proibido. Ele se corrigiu. E quando o filho começa a se corrigir no caminho, então é que está dando certo a disciplina. E eu vou castigar meu filho por isso? Eu só, assim, eu entenderia um castigo adicional se em casa tiver um combinado, tá? Então, alguma situação recorrente que já foi combinado que se acontecer tal coisa vai ter tal consequência. Ok. É o combinado. Mesmo ele voltando, ele reconhecendo, é o combinado. Mas eu pensaria com vocês, irmãos, para a gente pensar em misericórdia também. Assim como Deus é misericordioso conosco, a gente exercer misericórdia com nossos filhos. Tá? Já encerrando aqui, então, agora eu queria mostrar para vocês isso daqui. Eu gostei dessa imagem. Tá? Os pais não estão separados, estão unidos. Debaixo da proteção estão os filhos, dos dois, pai e mãe, juntos. E essa criança tem um horizonte. Ela não tá amarrada com o pai nem com a mãe. Ela tem um horizonte ali. Os pais vão proteger essa criança enquanto ela precisar de proteção, mas ela está liberada. Ela está liberada para ter a vida dela. E vai continuar contando com amor, né, com ajuda, se necessário, dos pais, mas não com o jugo, né, a autoridade ali direta sobre os pais. Sob, né? Então, irmãos, homens, né, isso aqui tem bastante a ver com mulheres também, né? Porque a gente está falando de paternidade, envolve pai e mãe. Mas homens como líderes da casa. Esse é o ideal. Nunca largue a mão da sua esposa. Eduque seus filhos. Libere-os para que sejam servos e servas do Senhor. Amém? Teve um momento que as palavras de Jesus estavam muito duras para os discípulos. Né? Então ele falou o seguinte, né? João 6, 66 a 69. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Amém? Que essa seja, então, a nossa palavra como homens em nossos lares.